Fred, o segredo do seu sucesso? Equipe. Eu trabalho em equipe e muito. Ah, não. Aí, aposta é aposta, bro, não é, Preston? Fala, nostálgicos! Se você viveu o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, você sabe exatamente quem é esse rosto. Mas, cara, você já parou para se perguntar como um dos atores mais promissores de Hollywood, o cara que era o queridinho de toda uma geração, simplesmente decidiu virar as costas para os holofotes no auge do sucesso? Hoje, a locadora nostálgica abre o dossiê número 3 para investigar a carreira do Freddie Prinze Jr. Ele era o rosto mais desejado em Hollywood, o dono das prateleiras de comédia romântica e terror adolescente. Cara, o sucesso dele foi tão fulminante que ele foi o primeiro ator jovem a receber o título oficial de Senhor Globo de Ouro. Please welcome Mr. and Miss Golden Globe, Jamie Nicole Dudney and Freddie Prinze Jr. Algo que nem os maiores astros de hoje conseguiram com tanta facilidade. Mas será que todo aquele brilho era real? Sabia que, por trás daquela imagem de garoto perfeito em filmes como Ela é Demais, o Fred carregava um peso enorme? Ele perdeu o pai muito cedo, o lendário comediante Freddie Prinze, e Hollywood tentava a todo custo transformar o filho em uma cópia do pai. Isso gerava uma pressão absurda. O Fred não queria ser apenas um rosto bonito ou uma sombra do passado. Ele queria provar o seu valor, mas o sistema das grandes produtoras só enxergava nele uma máquina de fazer dinheiro para o público adolescente. E olha essa curiosidade dos bastidores de Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Cara, o diretor do filme, o Jim Gillespie, ele simplesmente não queria o Fred no papel principal. Ele achava o Fred bonzinho demais para um filme de terror. Ele queria alguém mais agressivo, mais sombrio. O Fred teve que fazer o teste repetidas vezes, provando que podia ser o herói que a gente precisava. No fim, ele não só conseguiu o papel, como conheceu a mulher da sua vida no set. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Porque, mesmo sendo o rei das bilheterias, o Fred começou a sentir que aquele mundo não era para ele. O que estava acontecendo nos bastidores que a gente não via nas capas de revista? Se existe um filme que define a era das locadoras, esse filme é Scooby-Doo de 2002. Cara, ver o Freddie Prinze Jr. como Fred e a Sarah Michelle Gellar como Daphne era como ver a realeza de Hollywood em cena. Eles já eram o casal mais amado do mundo real, e levar essa química para o Mistério S.A. foi um golpe de mestre do marketing. Mas aqui é que o nosso dossiê fica interessante. Cara, você sabia que o primeiro roteiro de Scooby-Doo era para ser um filme de terror para adultos? Sim, você não ouviu errado. O roteiro original foi escrito pelo James Gunn, o cara que hoje manda na DC e fez Guardiões da Galáxia. A ideia era ter piadas ácidas, insinuações pesadas e uma vibe muito mais sombria. O Fred adorou a ideia original. Ele queria fazer algo diferente, algo que desafiasse a imagem de galã de colégio que ele tinha. Mas a Warner Bros. Entrou em pânico. Eles ficaram com medo de perder o público infantil e picotaram o filme inteiro na edição. O Fred ficou frustrado. Ele sentiu que Hollywood estava podando a sua criatividade. Imagine você, no auge da carreira, querendo mostrar que é um ator versátil e o estúdio te obrigando a ser apenas um boneco de marketing. Mesmo assim, o filme foi um sucesso absurdo de bilheteria e dominou as locadoras por anos. Era impossível você entrar numa loja de DVD e não ver aquele pôster verde brilhante. Agora, pensa comigo, como é que trabalhar com a própria esposa em um dos maiores sucessos da carreira começou a ser o início do fim? O Fred e a Sarah sempre foram muito discretos, e a perseguição dos paparazzis nessa época se tornou insuportável. Eles não podiam sair de casa sem serem cercados. Será que a fama vale o preço da sua privacidade? O Fred estava prestes a descobrir que, para salvar a sua saúde mental e o seu casamento, ele teria que tomar uma decisão que ninguém em Hollywood tem coragem de tomar. Mas antes disso, ele ainda teria um encontro icônico com a série mais amada do mundo. Você lembra dele em Friends? Cara, 2002 foi o ano dele.
Além de Scooby-Doo, o Fred fez uma participação que ficou marcada na história da TV. Ele apareceu no episódio número 200 de Friends, interpretando o Sandy, o babá sensível da filha do Ross e da Rachel. Mas segura essa informação porque pouca gente sabe disso. Cara, o Freddie Prinze Jr. não era a primeira opção para o papel. Sabia que quem deveria ter interpretado Sandy era ninguém menos que o Tom Hanks? O Tom Hanks já tinha aceitado, mas ele teve um atraso em uma gravação de filme e não conseguiu chegar a tempo para as filmagens de Friends. O produtor da série ligou para o Fred no desespero, às 5 da tarde, perguntando se ele podia gravar às 6. O Fred disse, claro, e o resto é história. E pega essa. Para fazer uma cena, ele teve que aprender a tocar aquela flauta em questão de minutos. Ele queria que o personagem fosse profundo, que não fosse apenas uma piada sobre homens sensíveis. Ele trouxe uma doçura para o Sandy que conquistou o público na hora. Até hoje, aquele é considerado um dos melhores episódios da série. Mas olha que irônico. Enquanto ele brilhava na comédia e no drama, o Fred estava começando a criar um ranço real da indústria. Ele percebeu que as pessoas em Hollywood eram, muitas vezes, falsas e superficiais. Inclusive, se você também acha que o Fred merecia mais reconhecimento pela versatilidade dele, já deixa o seu like aqui no vídeo. A gente está tentando bater uma meta de inscritos aqui na Locadora Nostálgica, e a sua ajuda é fundamental para a gente continuar trazendo esses arquivos confidenciais. O Fred estava ganhando milhões, ele era amado por todos. Mas uma experiência traumática em outra série de TV foi a Gota d'Água. Você sabia que ele quase parou de atuar por causa de um único ator? O que aconteceu no set de 24 horas foi o ponto de ruptura, e eu vou te contar os detalhes agora. Chegamos ao ponto mais crítico do nosso dossiê. Cara, em 2010, o Freddie Prinze Jr. entrou para o elenco de 24 horas, como o agente Arlo Glass. Ele estava animado para mudar de ares, fazer algo sério, de ação. Mas o que ele viveu no set, ao lado de Kiefer Sutherland, o Jack Bauer, foi um pesadelo total. Anos depois, o Fred não poupou palavras. Ele disse que o Kiefer era o profissional mais difícil e desagradável com quem já trabalhou na vida. Para você ter a noção, o nível de bizarrice era tanto que o Fred contou que o Kiefer exigia que ele tirasse os sapatos antes de gravar cenas juntos, só para o Fred não parecer muito mais alto que ele na tela. Imagine a frustração de um cara que já era um astro consolidado tendo que lidar com esse tipo de ego infantil. O Fred ficou tão desiludido que disse, eu quero largar esse negócio. E ele largou mesmo. Ele sumiu das grandes telas. Mas ele não faliu, ele não flopou, ele foi ser feliz. O Fred se tornou um chefe de cozinha respeitadíssimo, lançou livros de culinária que são campeões de vendas, virou a voz oficial do Kanan Jarrus em Star Wars Rebels e realizou o sonho de infância de trabalhar na WWE, a Liga de Luta Livre, como produtor e roteirista. Ele trocou a falsidade de Hollywood pela paz de casa, cuidando dos filhos e cozinhando com a Sarah Michelle Gellar. Só que a história não termina aí. E esse é o grande plot twist que a gente guardou para o final deste dossiê. Depois de mais de 20 anos longe dos grandes thrillers que o consagraram, o Freddie Prinze Jr. decidiu que era hora de voltar para casa. Em 2025, ele chocou o mundo ao confirmar o seu retorno triunfante para um novo filme da franquia Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Sim, o Ray Bronson está de volta. Ver o Fred agora, mais maduro, com aquela barba fechada e o olhar de quem já viu de tudo, é de arrepiar. Ele decidiu voltar não por dinheiro, mas porque sentiu que era o momento certo de honrar o legado que ele mesmo construiu nas nossas prateleiras de locadora. Ele provou que você pode se afastar do sistema, se curar e voltar nos seus próprios termos sem ter que abaixar a cabeça para ninguém. E você, nostálgico, já viu o Fred fugindo do assassino do gancho pela última vez? Qual filme dele marcou mais o seu sábado à noite?
Comenta aqui embaixo que eu quero trocar essa ideia com você. E se você curtiu esse resgate, não esquece de deixar o seu like e se inscrever para ajudar a nossa locadora a crescer mais. Acabamos de bater 1000 inscritos. Desde já, obrigado por ser mais um nostálgico. E assista também o nosso vídeo sobre o Ed Murphy. O link está no primeiro comentário. Valeu pela companhia, um abraço do Marcos Tribbiani e até o próximo dossiê.